Jogo ruim, jogo péssimo na verdade, entre Palmeiras e Flamengo, dois dos times mais ricos do futebol brasileiro. Quer saber minha opinião sobre isso? Vamos falar disso neste vídeo. Esse vídeo aqui tem um patrocínio da loja Mundo na Bola. Dá uma olhada no link da loja. São camisas estilizadas por quem ama futebol. Isso é um trabalho do meu amigo e parceiro Fabrício Kika, que, lógico, ama futebol. E dá uma olhada nos designs da loja, você vai adorar. Principalmente se você gostar tanto de futebol como a gente, dá uma olhada nesse link que eu vou botar na descrição. Queria colocar aqui muitos lances do jogo, mas não vou colocar porque, obviamente, o jogo não foi bonito, não foi agradável. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras podiam entregar um futebol mais agradável, mais palatável para o torcedor. E não essa briga por espaços de medidas, onde a bola fica ali em segundo plano. E o trato com ela, inclusive, também fica em segundo plano. Teve algumas jogadas plásticas ali pelo lado do Endrick, mas nada que enchesse os olhos e dissesse, nossa, como esse jogo foi maravilhoso, foi muito bom. O jogo foi ruim. A qualidade do jogo foi ruim. O tempo de bola rolando foi ruim, a arbitragem também contribui para isso, porque para muito o jogo em muitos momentos. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras não aproveitaram as suas melhores oportunidades, inclusive o Palmeiras precisava ter criado um pouco mais, né? O Palmeiras tem uma dificuldade, eu sempre falo isso, uma dificuldade imensa de criar quando enfrenta times do mesmo nível ou até melhores do que ele. Isso vale a pena ficar de olho. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo não entrou com o Pedro, que estava sendo poupado pela minutagem. Entrou com o Carlinhos no lugar do Pedro. Carlinhos nada fez no primeiro tempo. Entrou também sem o De La Cruz. O Alan entrou no lugar do De La Cruz. O Alan fez uma boa partida. Mas são jogadores diferentes, né? O Alan é mais aquele jogador, aquele meio campista mais defensivo, que consegue cobrir os espaços, e é aquele cara que chega mais. E o De La Cruz é aquele jogador mais dinâmico, né? Aquele jogador que vai de área a área, que dita o ritmo, é o dínamo da equipe do Flamengo, é um jogador que toda equipe precisa ter daquele estilo, um jogador dinâmico que consiga ajudar em todos os terços do campo. Esse cara é o De La Cruz. E quando entrou, o jogo passou a ficar mais movimentado. E aí dois fatores que fizeram com que o jogo ficasse melhor. A entrada do De La Cruz e, segundo, o cansaço das equipes. Né? Não dá para manter aquele ritmo de marcação, aquela compressão em todos os momentos. Os momentos do jogo os jogadores foram cansando e, obviamente, foram surgindo mais espaço. E aí as jogadas começaram a acontecer. Falando em jogadas começaram a acontecer, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, principalmente o Bruno Henrique, foram muito caçados, né? Além do Varela. O Varela e o Arrascaeta sofreram 4 faltas e o Bruno Henrique sofreu 8 faltas. Houve ali uma espécie de rodízio de faltas nos jogadores do Flamengo, assim como aquele São Paulo do Muricy fazia muitas vezes, né? Tinha aquele rodízio de faltas para não ficar marcando o jogador e ele acabar não sendo advertido com cartão amarelo ou até expulso. Para amarelo não resolveu muita coisa, né? Porque o Palmeiras levou bastante cartões amarelos, o Flamengo também, apesar de ter feito muito menos faltas. O Palmeiras fez 23 faltas contra 14 faltas do Flamengo, sendo que o Endrick foi o jogador mais faltoso do jogo. Parênteses aqui, pequeno parênteses sobre o Endrick, tá? Eu gosto do garoto, acho que ele tem potencial, 17 anos, flor da idade, um jogador que tem uma técnica refinada, mas o Endrick precisa tomar cuidado em uma situação de jogo que envolve diversos fatores. Essa situação é disputa pelas bolas. Em vários momentos, eu peço que você que está aí do outro lado também repare isso. Quando o Endrick vai disputar a bola e não consegue a bola, ele bota o cotovelo nas costas do jogador adversário. Isso pode machucar um companheiro de profissão, isso pode inclusive machucar o próprio Endrick. O cara pode ficar chateado e agir de forma de retaliação no futuro, pode revidar isso, né? É complicado. O Endrick não precisa disputar todas as bolas com o cotovelo nas costas do adversário, né? Isso inclusive pode ser classificado como antijogo. Ele é muito novo e vai aprender. Tenho certeza que no Real Madrid vão dar essa dica para ele. Ele não precisa disputar todas as bolas, ele não precisa entrar em todas as bolas rachando como ele entra. Por quê? Porque uma dessas ele vai se machucar. Ontem, se vocês olharem o jogo de novo, ele disputa uma bola na lateral direita contra o Varela, que é do mesmo tamanho dele praticamente, ali, um pouco mais de 1,70 m, mas ele entra muito errado. E o Varela dá uma coiçada na cabeça dele, né? E assim, se fosse um jogador maldoso, teria chutado ele para fora do campo. Em alguns momentos, contra atletas que têm uma índole, né, destrutiva, o Endrick vai ter problemas. Então, ele não precisa em todas as bolas, ele precisa também ir sem dosagem em todas as bolas. E precisa rever esse conceito do cotovelo nas costas do adversário. Tirando isso,
Eu acho que é um jogador que tem muito potencial para crescer, pode crescer muito, vai aprender muito na Europa. É bem provável que ele seja emprestado pelo Real Madrid para ganhar mais cancha, mas é um jogador que tem um potencial enorme, inclusive é um jogador para ficar de olho aí para os próximos anos da seleção brasileira, já que ele já é frequentador da seleção do senhor Dorival Júnior. Sobre o jogo no geral, tanto o Abel quanto o Tite são dois técnicos que não ousam muito, são dois técnicos conhecidos pelo seu conservadorismo, conhecidos pelos seus fatores táticos, são treinadores que definitivamente não ousam muito, mudam muito pouco, e quando mudam é no sentido realmente mais conservador, né? São um pouco ousados, e isso, claro, também vem de encontro àquela questão de enfrentar o principal rival do ano, de enfrentar um time que é postulante também ao título, de não ceder espaço ao adversário, de arrumar um ponto ali contra um adversário que é um adversário mais perigoso. Tudo isso eu entendo. O que eu não entendo é que os técnicos não consigam entender outras formas de se jogar futebol, não consigam jogar de outra forma. E o Abel, principalmente, né? O trabalho do Tite ainda é um trabalho incipiente no Flamengo, trabalha com menos de um ano, mas o Abel está no Palmeiras desde 2020. Quer dizer, a gente já tem praticamente 4 anos de Abel e nada mudou. O Abel é isso. Contrata alguns jogadores, inclusive tem bons jogadores, né? Tem o Veiga, tem o próprio Hendrick, tem o Aníbal Moreno, que é muito bom. Tem jogadores ali como o Mike, o Marcos Rocha, tem o Piquerez, que é ótimo, tem o Everton, tem o Gustavo Gomes. O Palmeiras precisa melhorar nesse sentido, né? Todo jogo contra o Flamengo vai ser modorrento. Ah, mas o Palmeiras não vence o Flamengo, tem X tempo. E quantos empates a gente teve nesses últimos jogos, né? Então, existe essa questão, e acho que isso não vai mudar, não é pelo meu vídeo que isso vai mudar, mas é uma situação que é incômoda. Incômoda para mim, porque eu vejo dois times muito bons, dois times acima da média no futebol brasileiro, e que não conseguem praticar um futebol agradável. Eu sei que é chover no molhado falar sobre futebol agradável com dois desses técnicos, são muito criticados por mim pela qualidade do jogo. Mas acontece que parte da mídia acaba passando um pano para isso, porque o Abel é vencedor e etc. Sabe? E é provável, bem provável, tá? Você é torcedor flamenguista, que o Tite também tem esse pano passado para ele se ele for campeão em algum momento. Eu até acho que vai. Então a gente precisa ficar de olho nessas questões e principalmente cobrar um futebol com uma qualidade melhor. Afinal de contas, são dois dos times mais ricos do Brasil e da América do Sul. Então pode-se sim praticar um futebol melhor. E aí fica aqui um aviso para o Tite, né, uma questão de advertência para o Tite, mas para o Abel já passou na advertência. Né? O Abel está há muito tempo praticando esse futebol, muito tempo praticando esse jogo. Os dois times, o Arrascaeta até tentou, né, conduzir algumas jogadas ali, mas ele foi muito caçado. Mas o Abel definitivamente, né? Se o Rafael Veiga puder passar o jogo todo sem tocar na bola e só chegar na área para finalizar em algum momento, ele vai fazer. Ou bater um escanteio, ou bater uma falta para a área, ele vai fazer. Agora, definitivamente, muitas vezes o Rafael Veiga é um souvenir no campo. Ele fica ali andando e tal, correndo, mas a jogada acaba não passando por ele. A jogada é muito pelos lados, tá? Muito pelos corredores laterais. Isso acaba deixando o jogo um tanto quanto chato. Principalmente porque os dois times, muito mais o Palmeiras, é um time que joga muito em transição e tem nesse seu fator vertical as suas principais oportunidades. Então, a bola lançada do Everton, que ontem também o Rossi aplicou muito, né? Aquela jogada, um passe direto para o atacante, são coisas que me incomodam um pouco. O Palmeiras joga a bola para o lado, para um jogador de lado, para que ele possa conduzir a jogada para o gol, e no caso do Flamengo, o Tite escolhe fazer isso para o Rossi jogar a bola ou para o Bruno Henrique, ou para o Pedro, quando estão em campo, para que esses jogadores possam gerir as jogadas, dominar a bola e o jogo surgir a partir daquilo. Eu gosto? Não, eu não gosto. Eu acho pobre. Aí eu acho pobre. Eu acho de uma pobreza tática muito grande. Sobretudo porque os dois times têm jogadores para começar a sair jogando, para começar uma fase de construção um pouco mais adequada, com a bola passando por todos os terços do campo, a jogada se desenrolando dessa forma. Mas eu entendo que por esse jogo, por essa questão, por tudo isso que eu falei, adversário que é postulante ao título, é um rival direto, é um time que também é muito bom, é um time que você não pode ceder espaço, e entendo que por tudo isso o jogo tenha sido muito ruim. Mas nem de longe eu vou passar pano para essa situação. É uma situação muito ruim, é uma situação que deflagra a qualidade ruim do nosso jogo e o quanto a gente ainda tem que melhorar em fatores táticos, e principalmente quando a gente quer um jogo com uma qualidade superior que esses dois times poderiam ter oferecido. Isso não foi oferecido, o que a gente viu foi um jogo muito difícil de digerir. Então é isso, se você concorda, se você discorda, deixe seu like, acione o sininho para receber as notificações. É isso, tamo junto, valeu!